Olá, vamos continuar nossas aulas e o assunto da educação especial. Nós já vimos pela lei, já vimos as questões da educação inclusiva, de toda a mudança na legislação, né? Toda a mudança na nomenclatura. E hoje, especificamente, nós vamos discutir e conhecer um pouquinho mais sobre as questões que envolvem o atendimento educacional especializado. Isso aqui é um assunto muito importante dentro dessa ideia da educação infantil. Vocês vão encontrar isso muitas vezes nas questões de concurso e a gente precisa conhecer, então, para poder responder com certeza sobre a situação, tá? Então, vamos lá. Se a gente for relembrar aqui um pouquinho da educação especial, a gente pode falar que é uma modalidade de ensino, a gente viu isso já, tá? Que perpassa todos os níveis, todas as etapas e todas as modalidades, que realiza atendimento educacional especializado, que disponibiliza recursos e serviços e orienta quanto à sua utilização no processo de ensino e aprendizagem nas turmas comuns do ensino regular. Então, são várias coisas que cabem dentro dessas tarefas da educação especial. Uma delas é a questão do atendimento educacional especializado, que é o que a gente vai ver com mais detalhes, tá? Então, nós já vimos que na Política Nacional de Educação Especial, na perspectiva da educação inclusiva, a gente tem uma mudança de valores, uma mudança de atitudes e uma mudança de práticas educacionais para atender a todos os estudantes sem nenhum tipo de discriminação, assegurando uma educação de qualidade. E quando a gente fala todos os estudantes, de fato nós queremos dizer todos os estudantes, sejam eles estudantes ditos normais, sem nenhum maior problema em relação às questões de deficiência ou não, ou sejam alunos com deficiência, ou dentro daquele capítulo da educação especial, deficiência, transtorno global de desenvolvimento, altas habilidades, superdotação. Então, esse todos realmente tem a ideia de abranger todo mundo, tá? E lembra que esse atendimento tem que trazer essas características, sem nenhum tipo de discriminação. Além de não ter nenhum tipo de discriminação, tem que ser assegurado uma educação de qualidade. É sempre complexo falar dessas questões de educação de qualidade. Por quê? Simplesmente porque o que a gente pode considerar a qualidade? A própria palavra qualidade, ela pode ser entendida de diferentes formas. Então, a gente vai ter que tentar entender que qualidade é essa. Lembra que, em função disso, os documentos federais, eles vêm colocando, existem documentos para falar do que é considerado qualidade. Existem provas que são aplicadas nos alunos, indicadores que são gerados a partir dessas provas, a partir da organização de todo o espaço escolar, a partir da formação do professor, a partir do estabelecimento, de tantas outras coisas que vão gerando índices que permitem um controle maior do que se considera qualidade. Agora, trabalhar com qualidade dentro da educação inclusiva é sempre um desafio. Até porque, lembra que quando a gente fala de educação inclusiva, a gente está sempre reforçando e relembrando a ideia de que todos nós somos diferentes. E, portanto, uma educação de qualidade não significa que ela tenha que ter o mesmo padrão de oferecimento, a mesma forma de acontecer exatamente igual para todos. Até porque a gente tem que lembrar dos currículos, dos métodos e de todas as coisas que a lei garante que são diferentes para cada situação. Então, com certeza, isso é uma mudança de valor, isso é uma mudança de atitude, isso é uma mudança de prática educacional. Lógico que vem sempre cheio de quê? Desafios, né? Porque o professor gosta de desafio, não é verdade? A gente ama um desafio, então vamos lá para o desafio. O decreto 6571 de 2008, então o que ele vai fazer? Ele vai reestruturar a educação especial, consolidando as ações e as diretrizes que já existiam, que eram voltadas para a educação inclusiva, e destinando recursos do Fundeb ao atendimento das necessidades específicas do segmento. Então, quando a gente fala de Fundeb, a gente pensa muito na educação básica, né? Porque o Fundeb é o Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica, né? Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica. Então, ele é aplicado tanto na educação infantil, quanto no ensino fundamental, quanto no ensino médio. Embora a nomenclatura não diga isso, ele também continua. O nome dele vai além de Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica, né? Então, ele vai também de valorização do magistério, ok?
A sigla não compreende essa questão do magistério, mas isso é um papo para uma outra aula, tá? Mas quando a gente pensa na educação especial, muitas vezes a gente pensa só, na escola regular, né? Educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Mas, na realidade, o Fundeb também tem que dar conta dessas questões que são necessárias para que uma educação inclusiva, de fato, aconteça, se estabeleça. Então, o objetivo dessa regulamentação é justamente dar apoio complementar à formação de alunos com deficiência. E aí a gente está usando deficiência, mas lembra sempre do parâmetro e da gama de possibilidades que a educação especial traz para a gente, tá? Então, o decreto diz assim, as escolas públicas de ensino regular que oferecem atendimento educacional especializado no contraturno das aulas terão financiamento do Fundeb a partir de 2010. Então, desde 2010, essa contrapartida, esse auxílio financeiro do Fundeb está previsto em lei para acontecer. Então, preste atenção. Olha o que ele vem dizendo. Oferecem atendimento educacional especializado no contraturno das aulas. Então, eu já tenho uma primeira ideia do que a lei está dizendo. A lei está dizendo o seguinte, no horário de frequência do aluno normal, a escola, tá? O horário normal, não o aluno normal, tá, gente? O horário é que é normal. Então, ele estuda de manhã. Então, de manhã, ele está incluído numa classe regular. À tarde, ou seja, no contraturno, ele vai frequentar uma sala de atendimento educacional especializado. Então, nestas condições, nesta organização, a gente tem toda essa ideia do financiamento do Fundeb. Até porque, se você for pensar, o atendimento especializado, as salas, os equipamentos, os materiais, não são assim tão básicos e assim tão simples. Exigem um material, muitas vezes, um pouquinho diferente daquele material da escola regular, algumas coisas que respondam às especificidades de alguns alunos. Então, você tem um gasto, você tem um custo financeiro muito grande envolvido nisso, tá? A matrícula de cada aluno da educação especial em escolas públicas regulares será computada em dobro com base no censo escolar de 2009, aumentando o valor per capita repassado à instituição. Então, por que a gente está falando do ano do censo escolar de 2009? A gente está falando da validade de 2010. Então, quem já tem alguma familiaridade com escola sabe que a gente funciona sempre assim, né? No ano, por exemplo, agora, 2017... todos os cálculos para efeitos de política pública são feitos em cima do número de matrículas de 2016, tá? Porque eu não tenho como precisar exatamente que números são esses, então você se baseia, você se planeja nos números do ano anterior. A mesma coisa aqui, quando isso foi colocado, então a gente estava falando de um planejamento feito a partir de 2009 para 2010. Lógico que isso vem acontecendo todos os anos com essa alteração. Então, você tem uma contagem em dobro, desse aluno, que é um aluno da educação especial, que está na escola pública regular, ele vai contar em dobro. Então, ao invés, se aquela escola tem 100 alunos, e desses 100 alunos, 10 são alunos da educação especial, esse aluno vai contar em dobro, né? Então, essa escola passa a ter 110, ela começa a contar como 110. E por que isso é importante? Porque o Fundeb é uma verba que ela é destinada às escolas de acordo com o número de alunos. Então, ela, na educação infantil, no ensino fundamental e no ensino médio, ela vai ser distribuída de acordo com o número de alunos que cada instituição tem. Então, cada unidade escolar, ela recebe uma verba, que é a relativa verba do Fundeb, de acordo com o número de alunos que ela tem. Então, você tem uma escola que tem 200 alunos, obviamente que o que ela vai receber de recurso do Fundeb é menor do que uma escola que tenha 1.000 alunos. E assim por diante, ok, gente? É sempre essa relação. E quando a gente conta em dobro o número de alunos que estão incluídos nas classes regulares, você tem um aumento na verba que é destinada para aquela escola ou também para aquele município, se a gente quiser fazer um olhar mais ampliado, tá?
Então, não esquece que a educação especial, ela tem várias demandas e várias obrigações. Então, ela tem que organizar redes de apoio, ela tem que pensar em formação continuada, recursos e serviços e práticas colaborativas entre todos. Mas uma das coisas que é uma grande importância da educação especial é justamente a oferta do atendimento educacional especializado. Então, se vocês virem essa sigla AEE, lembra, atendimento educacional especializado, tá? Então, o que é o atendimento educacional especializado? Vamos de novo para a lei para a gente poder entender direitinho o que o atendimento de fato é, como ele está organizado. Então, o parágrafo 1º diz assim, do decreto. Considera-se atendimento educacional especializado o conjunto de atividades, recursos de acessibilidade e pedagógicos organizados institucionalmente, prestados de forma a complementar ou suplementar a formação dos alunos do ensino regular. Então, se é um atendimento especializado, eu já tenho uma ideia de que ele será oferecido por um profissional também especializado. Esse atendimento, ele, em hipótese nenhuma, pode substituir o atendimento da classe regular. Deixa isso bem claro para vocês. Ele tem duas opções, ou ele complementa, ou ele suplementa. No caso de complementar, olha a ideia, a escola lá, regular, e o professor começa um trabalho do assunto X, do conteúdo X, da seguinte forma. O atendimento educacional especializado vai complementar aquilo que já fez. Ou suplementar. Vamos lá suplementar, especialmente nos casos das crianças que têm superdotação. Pensa o seguinte, vai para a escola dá alguma coisa que para a criança é insuficiente porque ela pode mais, somente por isso. Então, o atendimento educacional especial também pode suplementar, ir para além daquilo que tinha sido dado anteriormente. Então, estou citando aqui exemplos, lógico que existem múltiplas outras possibilidades, mas só para a gente entender essas duas ações que são interessadas. Então, pensa que para que isso possa acontecer, a gente tem que pensar nas atividades que vão ser propostas, então tem planejamento dessas atividades que vão ser propostas para esses alunos, a gente tem que pensar em recursos de acessibilidade, e esses recursos de acessibilidade vão desde daquelas questões arquitetônicas, de você pensar prédio, de você pensar tamanho de porta, de você pensar banheiros adaptados, de você pensar, por exemplo, cadeira ajustada ou mesa ajustada, porque dependendo se a criança for cadeirante, ou se a criança precisa ficar com a coluna amparada e ela precisa ter um lugar para colocar o pé, para apoiar o pé. Então, cada caso é um caso, mas a gente tem que pensar nesses recursos de acessibilidade que vão passar por essas questões, que são questões arquitetônicas, mas também, se a gente pensa na própria organização da sala, no acesso que as crianças terão às diferentes questões. E a gente não pode esquecer dos recursos pedagógicos, que são uma grande necessidade e que trazem, sim, resultados interessantes, resultados importantes, quando a gente está falando desse atendimento educacional especializado. Eu não sei o quanto você conhece desse trabalho, eu vou dizer o seguinte, quem conhece quem faz é apaixonado, porque o atendimento educacional especializado, a criança não está na sala regular. Normalmente o professor que está na sala regular, ele fica muito sufocado, né? Difícil, ele não tem, muitas vezes, infelizmente, ele está muito solitário, ele não tem muito apoio. Mas quem está no atendimento educacional especializado já tem alguma formação voltada para aquilo, tem um trabalho com as crianças e costuma ser um trabalho muito gratificante, falando do relato de outros professores, tá? A minha experiência em atendimento educacional especializado não é muito grande, eu trabalhei há algum tempo, mas foi muito pouco tempo mesmo. Então, e numa outra época de outra legislação, então hoje as coisas já estão bem diferentes, tá? O decreto continua assim, o atendimento educacional especializado deve integrar a proposta pedagógica da escola, envolver a participação da família e ser realizado em articulação com as demais políticas públicas. Então, o que vai ser feito lá?
pelo profissional do atendimento educacional especializado não pode ser algo louco, sonhado, delirou e fez. Nada disso, tá, gente? Tem que estar sempre articulado com a proposta pedagógica da escola. Lógico que a gente sabe que cada escola, pelo menos teoricamente, tá, gente, tem o seu projeto político-pedagógico, que foi discutido por toda a comunidade escolar. Desse projeto político-pedagógico com intenções políticas, né, e com as propostas de ação pedagógica, dentro dessa ideia dessas propostas de ação pedagógicas que vão surgir dali, o atendimento educacional especializado também se integra, também se organiza. Então, se o atendimento acontece na escola X, tudo que acontece ali, naquela sala de atendimento educacional especializado, tem que estar relacionado com o projeto da escola X. Tem que estar dentro do que a escola X propõe como a sua meta, como o seu norte, como o seu caminho a ser percorrido, tá? Além disso, gente, eu sempre falo isso, eu vou falar até você acertar isso na questão, porque eu sei que você vai acertar. A escola é uma instituição sociopolítico-educativa, ou socioeducativa, dependendo da opção. Mas lembra que essa questão sócio, ela está sempre presente. E é por isso que a cada momento a gente fala mais e mais, os documentos mais apontam para essa ideia da parceria, da participação das famílias. Então, mesmo quando se fala de atendimento educacional especializado, essa ideia da participação das famílias é fundamental. E lembra que isso não interfere nem um pouco de que haja articulação com demais políticas. Essas políticas podem ser políticas locais, políticas do próprio sistema de ensino, que precisam também ser articuladas com o trabalho do atendimento educacional especializado. E aí a gente passa para discutir, então, quais são os objetivos do atendimento educacional especializado. Deixa eu pegar um copinho d'água aqui para mim, rapidinho, gente. Que a gripe ainda não me abandonou, ainda estou meia rouca. Então, vamos lá. Vamos continuar. Deixa eu desligar, diminuir aqui também essa temperatura, que senão eu vou ter um troço, né? Não dá. Vamos lá. Objetivos, então, do atendimento educacional especializado. Primeiro objetivo, prover condições de acesso, de participação e de aprendizagem no ensino regular e garantir serviços de apoio especializados de acordo com as necessidades individuais do estudante. Então, quando a gente pensa nesse atendimento, acesso, participação, aprendizagem no ensino regular, tem que ser objetivos do atendimento educacional especializado. Como é que ele vai pensar, olhando aquela criança, olhando a situação onde aquela criança está inserida, o contexto, a escola, a turma, as possibilidades que aquela criança tem, as dificuldades que aquela criança tem, mas também a sua potencialidade. Lembra, a gente olha sempre primeiro para o potencial e deixa o limite ver, a criança nos mostrar que limite é esse que ela tem, se é que ela tem mesmo, tá? E, portanto, a gente tem que olhar para esse trabalho conjunto. O atendimento educacional especializado, o profissional ou o trabalho em si não pode ser trancado numa sala, eu faço o que eu quero e não me articulo com o resto da escola ou com o resto da vida das crianças. Não, muito pelo contrário, tem que ser um trabalho conjunto, um trabalho intenso e um trabalho de parceria. Até porque, quando você vai pensar no que tu vai atender, são as necessidades individuais dos estudantes. Então, você não vai pegar do grupo da escola, você não vai pegar pelo tipo de deficiência, você vai olhar a necessidade individual de cada aluno. E essas necessidades, gente, nem sempre elas estão marcadas única e exclusivamente pela questão da deficiência em si. Vou dar um exemplo para vocês. Se a gente pega um transtorno de desenvolvimento, se a gente pega uma síndrome, vou pegar aqui como exemplo uma síndrome que todo mundo conhece, para ficar bem fácil a gente conversar, pensa na síndrome de Down. Se você pensar na síndrome de Down, existem diferentes graus, vamos dizer assim, de envolvimento dos sujeitos dentro dessa ideia da síndrome. Então, você tem desde sujeitos que têm síndrome de Down, mas que têm uma possibilidade grande de relação com os outros, de que se comunicam. Quantas pessoas você conhece hoje, e com síndrome de Down você localiza facilmente, né, até pela questão da aparência, que estão trabalhando e que você tem acesso, seja em
lanchonete, em banco, consultório médico, seja lá o que for, tá? Quantos vocês conhecem? Com certeza, isso já é uma realidade em vários locais do nosso país. Então, o que eu faço? Eu tenho que olhar para aquela criança e, a partir do que ela mostra como uma necessidade, e avançando nesse caminho. A gente pode encontrar casos de crianças com síndrome de Down que tenham necessidades muito maiores do que outras crianças, mesmo com o mesmo quadro de síndrome, ok? Então, esse atendimento, esse olhar para as necessidades é sempre individual e nunca por categorias, tá bom? A gente tem que garantir a transversalidade das ações da educação especial no ensino regular. Tem que garantir que este atendimento educacional especializado tem que ser oferecido sempre transversalmente. Se é transversalmente, quer dizer, ela atravessa essa modalidade da educação especial e o atendimento educacional especializado, eles atravessam todo o ensino regular. Então, todas aquelas turmas ditas normais, quadradinhas, organizadinhas, tudo isso tem que perpassado pela questão do atendimento educacional especializado, sempre que necessário, tá? É também fomentar o desenvolvimento de recursos didáticos e pedagógicos que eliminem as barreiras no processo do ensino e aprendizagem. Então, vamos lá. Fomentar o desenvolvimento de recursos didáticos e pedagógicos. O professor é sempre criativo, né? E lógico que tem que continuar a ser. A gente, às vezes, fica esperando um recurso pronto de alguém que pensou e que elaborou. Mas quem está com a criança é a gente. Nós conhecemos os desafios daquela criança. Por que a gente não pode pensar nessa questão de recursos didáticos? Então, faz parte do papel do atendimento educacional especializado apoiar o professor, fomentar o professor da turma, tá lá incentivando o professor a pensar nessa criação de novas possibilidades, de novos recursos pedagógicos para que ele tenha sucesso na relação com o aluno e no trabalho e na aprendizagem que o aluno fará. Além disso, tem que assegurar condições para a continuidade de estudos nos demais níveis, etapas e modalidades de ensino. Então, não é porque a criança é um sujeito atendido pela educação especial que ele vai ter que ficar limitado numa fase específica, porque eu defino que todos os alunos têm que ficar. Esquece isso. Então, você vai sempre pensar em assegurar que essa criança tenha condições de continuar os seus estudos em outros níveis. Hoje é mais comum, não sei na tua cidade, mas aqui no Rio de Janeiro eu especialmente posso dizer que conheço uma pessoa que é mestre em educação e que tem paralisia cerebral, e é mestre em educação. Você pensa, está lá na pós-graduação, na pós-estrito sensu, ela é mestre, ela tem um título de mestrado, com um trabalho muito bom, um trabalho muito bem escrito, e ela é uma pessoa que tem paralisia cerebral, então ela tem problemas na marcha, problemas na fala, por conta das áreas atingidas do cérebro, né, com a questão da paralisia, mas o que não a impede de ter um trabalho cognitivo. Agora, o atendimento transversal, toda a questão transversal do atendimento educacional especializado precisa estar presente desde sempre para apoiar justamente essas iniciativas, para apoiar essas questões que são comuns da gente encontrar nos nossos alunos, ok? Vamos lá. Então, o principal conceito que a gente pode dar para o atendimento educacional especializado é de que ele é um serviço da educação especial que identifica, elabora, organiza recursos pedagógicos e de acessibilidade que eliminem as barreiras para a plena participação dos alunos, considerando suas necessidades específicas. Então, a gente está dizendo que é um serviço associado à educação especial e que vai, com certeza, identificar, elaborar e organizar os recursos pedagógicos. Então, essa relação com os recursos pedagógicos, ela é intensa e extensa e ela precisa ser feita para que o sucesso do trabalho aconteça. Então, como é que você faz isso? Tem que realizar uma ação específica para ajudar o aluno com deficiência, com transtorno, com altas habilidades, com superdotação,
agir de modo estruturado no ambiente escolar e fora dele, considerando as especificidades desse aluno. Então, você tem que pensar, a ação é específica, tendo em vista a especificidade de cada aluno. Eu não posso pensar em ações genéricas, como a gente já viu. Então, você tem que sempre organizar a cabeça nessa perspectiva de que o atendimento e a inclusão olha para esse aluno dentro do espaço, mas garantindo um olhar que respeite a sua diferença, a sua especificidade. Sempre isso, tá, gente? Então, pensa, ele tem que agir de modo estruturado no ambiente escolar. Então, como é que é esse agir de modo estruturado? Dá condições para que o aluno tenha segurança, para que ele tenha uma metodologia, para que ele tenha o apoio que ele precisa, para que ele possa encontrar respaldo, encontrar alguém que pense numa outra abordagem, numa outra possibilidade, para que ele tenha acesso àquele tipo de conhecimento, tá? Então, a oferta como a gente já falou aqui, em todas as etapas e modalidades da educação básica, do ensino superior, e também na educação indígena, na educação do campo, na educação quilombola, os projetos pedagógicos construídos com as bases nas diferenças socioculturais desses grupos. Então, toda essa questão, ela atravessa, tá, todas essas modalidades. Então, a gente não pode pensar que, por exemplo, não existe atendimento educacional especializado na educação indígena ou na educação do campo. Sim, existe, tá? Lógico que resguardando as especificidades de cada local, no caso dos índios, especificando, resguardando a especificidade da própria cultura, tá? Da etnia, que é daquele grupo, mas ainda com essa possibilidade de atendimento. Então, ele é organizado sempre para suprir as necessidades de acesso ao conhecimento e para a participação dos alunos com deficiência e dos demais, que são público-alvo da educação especial nas escolas comuns. Então, vamos pensar em suprir as necessidades. Lógico, você tem 30 alunos. Dentro desses 30 alunos, você tem um aluno que tem alguma deficiência. Vou pegar, o aluno é deficiente auditivo. E ele está lá naquele aluno. A gente tem uma coisa cultural que é chato de achar que porque o garoto tem uma deficiência, por exemplo, visual ou auditiva, é como se ele tivesse também um déficit intelectual, e lógico que as coisas não são assim. Ele pode ter um déficit visual, mas ele pode ser brilhante cognitivamente. Mas é lógico que se eu tenho uma classe de alunos videntes, alunos que veem, tá, gente? Não é vidente, tarô, mão, lê, mão, nada disso não, tá? Ele é vidente porque ele vê mesmo, tá? O olho funciona, então ele é um aluno que vê. Então, se eu tenho esse tipo de aluno, mas eu tenho no meio um aluno que não lê, é lógico que a maioria dos recursos da escola são recursos visuais. A escola trabalha muito com essa ideia de recursos visuais. Então, de se esperar que esse aluno, que é um aluno deficiente visual, por exemplo, precise de apoio. Ou se ele for um deficiente auditivo, da mesma forma, se ele for um deficiente auditivo, se ele souber Libras, menos mal. Mas se ele não souber Libras, como é que fica? Se ele fizer somente leitura labial, o ideal mesmo é que ele faça os dois, né? Que ele tenha Libras e leitura labial, até para ter mais possibilidades de interação e de relação com os colegas. Mas é lógico que é de se esperar que esses alunos precisem em algum momento de um apoio, mas não querendo dizer com isso que eles têm a menor condição de aprender do que os outros. Sim, querendo dizer que eles têm especificidades que outros alunos muitas vezes não têm, e que essas especificidades podem encontrar respaldo, então, na sala de atendimento educacional especializado, tá? Então, o atendimento, ele é de oferta obrigatória dos sistemas de ensino, embora participar do atendimento educacional especializado seja uma decisão do aluno ou de seus pais responsáveis. Então, olha só, o aluno que tem alguma deficiência, eu não posso obrigá-lo a frequentar a sala de atendimento educacional especializado, porque a gente obriga a matrícula na escola regular, mas não posso obrigar na sala de atendimento educacional especializado. Mas a gente tem sempre aquele trabalho de convencimento, na maioria das vezes eles estão presentes lá. Mas ofertar o atendimento educacional especializado é obrigatório, ok? Então, toda criança tem direito ao atendimento educacional especializado, porque é obrigatório oferecer para todas as crianças da educação especial. Porventura, caso haja alguma criança ou alguma família que não concorde, a gente não tem como obrigar a frequentar o atendimento educacional especializado. Tem como obrigar a frequentar a escola regular, mas não o atendimento. São possibilidades. É muito raro a gente ver isso acontecer, tá? Mas pode acontecer.
O atendimento educacional especializado, ele também pode ser oferecido em centros especializados, tá? Então, esses centros especializados podem ser tanto da rede pública como da rede particular. Mas a marca, se for da rede particular, é que esse atendimento ele tem que ser sem fins lucrativos, ok? Olha o que acontece. De acordo com a lei, de preferência, isso tem que acontecer na escola. Mas como nem sempre isso é uma relação tão óbvia, às vezes você não tem um espaço, às vezes você não tem essa questão de uma escola com uma sala de atendimento educacional especializado ou de escolas próximas que possam atender, existe a possibilidade que ele aconteça em outro local. Lembra que se for particular, sem fins lucrativos. Esses centros, portanto, eles têm que estar em sintonia com as orientações da Política Nacional de Educação Especial, na perspectiva da educação inclusiva, e com as diretrizes operacionais do atendimento educacional especializado na educação básica. Embora eles possam ser privados, embora eles possam ser públicos, mas não da educação, para oferecer esse atendimento, eles têm que estar de acordo com a Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva. Tem que ter um elo, tem que ter uma forma de trabalho em comum. Então, atenção, os conselhos de educação têm uma atuação primordial no credenciamento, na autorização de funcionamento, na organização destes centros de atendimento especializados, zelando para que atuem exclusivamente dentro do que a legislação, a política e as diretrizes citadas orientam. Então, você tem essa questão de credenciamento, de acompanhamento desse trabalho para garantir que, de fato, isso aconteça, que, de fato, dessa forma, essa relação com a política esteja garantido. Então, assim, os espaços do atendimento educacional têm que preferencialmente acontecer em salas chamadas salas multifuncionais, nas escolas comuns, tá, gente? Na escola regular. Então, assim, a escola é uma escola regular. Tem lá desde o primeiro ano de escolaridade, ou desde a educação infantil, depende do caso, até o último ano do ensino fundamental. De preferência, esta escola tem uma sala multifuncional. Se não há naquela escola, alguma escola ali vizinha tem que ter, tá? Olha que o nome vem dizendo que é multifuncional. Então, já tem uma ideia que é uma sala de múltiplas funções. Lembra? Não é uma sala para síndrome de Down, uma sala para superdotados ou uma sala especificamente para alunos surdos. Não tem essa classificação e essa categorização por deficiência. O que a gente tem são salas multifuncionais. Nos centros de apoio pedagógico para atendimento à deficiência visual. Então, você tem também, dentro do centro de apoio pedagógico para o atendimento à deficiência visual, espaços de atendimento educacional especializado, tá? E dos próprios centros de atendimento educacional especializado. Vamos lá. Como é que ele se organiza, esse atendimento? Então, ele é realizado de preferência nas escolas comuns, como a gente falou, na sala de recurso multifuncional, já expliquei para vocês o que é isso. Cada aluno, e isso é bem importante, tem um tipo de recurso a ser utilizado, uma duração de atendimento e um plano de ação que garanta a sua participação e aprendizagem nas atividades escolares. Então, olha só, é um plano de ação por aluno, o tempo que ele vai ficar nesse atendimento é por aluno, então não tem um padrão único para dizer, vai para a sala de recurso, tem que ficar 1 hora, fica 1 hora por semana, ou 2 horas por semana. Isso vai ser elaborado pelos profissionais que estão ali, que estão em contato com o aluno, que vão definir um plano de ação. Então, é planejamento, a gente tem que ter um plano de ação. Mas não é o planejamento da turma, não é o planejamento da sala como uma coisa única, é o planejamento e um plano de ação para cada criança. Tá? Respeitando as suas especificidades e respeitando as suas necessidades. Alunos com a mesma deficiência podem necessitar de atendimentos diferenciados, por isso o primeiro passo para se planejar não é saber as causas diagnósticos, prognósticos da deficiência do aluno, mas identificar a natureza da problemática vivenciada pelo aluno. Então, assim, esquece essa ideia de diagnóstico, esquece neste momento a ideia para planejar, tá? A ideia de laudo, porque um laudo ou um diagnóstico podem te, inclusive, atrapalhar quando você vai pensar em planejar para aquele aluno. Por quê? Porque no momento que você lê lá, o menino tem múltiplas deficiências, o menino tem, pois é, ele é cego, ele é surdo, ele tem não sei o quê, aí você
para. Porque você olha para aquele laudo e você diz assim, meu Deus, o garoto vai aprender nunca. Então, é muito mais importante que você veja essa criança, que você conheça essa criança, que você identifique a natureza desse problema que está sendo vivenciado pelo aluno. Conheça os espaços, conheça os problemas e deixa essa questão do diagnóstico, não estou dizendo que isso não é importante, mas na realização do planejamento, cuidado, porque ele pode engessar as suas ações no lugar de facilitar as suas relações, tá? Então, o atendimento educacional especializado, preste atenção, essas questões aqui, essas situações que eu estou colocando, muitas vezes elas estão presentes na questão de concurso para você dizer o que é e o que não é, tá? Então, olha só, não é reforço escolar. E não substitui o ensino comum. Isso eu já tinha falado, que não substitui, mas não é reforço escolar. Lembra que as ações são de complementar ou de suplementar. Complementar e suplementar não são reforço, ok? Então, a gente não pensa no atendimento educacional especializado como um professor particular ou como uma aula extra de reforço. Não é isto. Nós estamos falando de algo que é específico para a criança. Tem funções próprias da educação especial e considera as peculiaridades, de cada aluno. Então, assim, eu trouxe aqui para vocês verem alguns conteúdos do atendimento educacional especializado. Lógico que a gente está falando de conteúdos macro, de possibilidades macro. Lembra que isso aqui não quer de jeito nenhum tirar a especificidade daquilo que vai ser feito da criança, tá? Então, a gente pode pensar, língua brasileira de sinais, Libras, né? Então, você precisa ter professores que sejam intérpretes de Libra, caso você tenha alunos com esse perfil, com essa deficiência. Então, você tem um aluno que é surdo, mudo, e ele precisa, então, de Libras, você tem que ter essa questão. Língua portuguesa na modalidade escrita, tá? Então, o aluno é surdo, a língua portuguesa é escrita, tá? Ele vai falar em Libras, mas ele vai escrever em português. Produção e adequação de materiais didáticos e pedagógicos com base em imagens. Então, muitas crianças precisam de uma comunicação alternativa, e essa comunicação alternativa é feita, às vezes, com cartões de imagens, tá? Então, ao invés da criança dizer para você, ela não consegue falar o que ela quer água, ela não consegue dizer sim, ela não consegue dizer não, então ela pode ter acesso a cartões, levantar esses cartões e assim começar a fazer isso, tá? Sistema Braille. Tá? Então, a gente precisa ver que o atendimento especializado, no caso dos alunos que têm deficiência visual cegos, né, eles vão precisar do Braille, então é um conteúdo. Orientação, as questões da mobilidade, as questões de como a criança se orienta no espaço, como ela se mobiliza. Tecnologias de informação e de comunicação, que são as TICs acessíveis. Então, por exemplo, ponteiras de cabeça, acionadores, mouses, teclados com colmeias, sintetizadores de voz. Então, são todas as questões que permitem a acessibilidade do aluno na questão das tecnologias de informação e comunicação. Para quem não sabe o que são TICs, tecnologia de informação e comunicação, tá? O TICs aqui, o S é só para dar a ideia do plural. Produção de materiais táteis, por exemplo, desenhos, mapas, gráficos táteis. Imagina um professor de geografia apresentando mapas para as crianças. Como é que ele vai apresentar o mapa se tem um aluno que é deficiente visual? Como é que ele vê o mapa? Então, se você tem uma produção de material tátil, fica muito mais fácil para que o aluno entenda. Como é que um professor de matemática vai dar aula de geometria, ângulos, vértices e não sei o quê, se o aluno não consegue ver? Infelizmente, a nossa aula de matemática ela é muito quadro, né? Aquela coisa muito quadro. Então, você precisa de materiais concretos, táteis, possibilidades para que os alunos façam. Uma vez eu vi num congresso uma coisa super interessante, que era um professor de história. E o professor de história estava falando da época medieval, dos castelos, de não sei o quê. E aí pensa, se aquele menino nasce já cego, deficiente visual mesmo, ele não tem nenhum tipo de visão, a visão dele é zero, como é que ele imagina um castelo? Eu posso dizer para ele que é um castelo, que é assim, mas como é que é? Então, o trabalho desse professor é um trabalho lindo. Ele fazia miniaturas dos castelos com caixas de papel, caixas de sapato, papelão. Então, ele fazia aquelas miniaturas de caixas de papelão para que as crianças pudessem tocar e entender o que era uma torre, como é que eram aquelas pedras da torre, e ele tentava colocar aquilo com o máximo de materiais possíveis, justamente para dar essa sensibilidade para os alunos, para que eles pudessem
pudessem, de fato, ter algum tipo de experiência para além do blá, 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 sem que ele pudesse, de fato, localizar aquela informação. A gente pode pensar em Soroban. Soroban é aquele material de contagem para contas, um material oriental muito interessante. O ábaco, que a gente usa muito aqui também, né? E outros materiais que a gente possa pensar para trazer as possibilidades táteis para os alunos. Então, são alguns dos conteúdos e a gente pode ainda falar de alguns outros. Disponibilização de materiais didáticos pedagógicos acessíveis, por exemplo, transcrição de material em tinta para o Braille. Olha que coisa legal. Muitas escolas, recentemente, receberam uma impressora em Braille. A impressora em Braille, assim, ela imprime tudo aquilo que você escreve no computador, ela transcreve aquilo para o Braille e a criança recebe em Braille. É super interessante e super justo. É um equipamento caro, mas que foi enviado para algumas unidades. Veja se na sua tem, se você ainda não está numa escola, em breve você estará. Veja se na sua futura escola você tem essa questão, tá? Audiolivro, texto digitável, acessível, outros elementos que possam ser necessários para o aluno, tá? Recursos óticos, recursos não óticos, tá? Então, recursos óticos, aqueles recursos visuais que a criança vai poder utilizar, aqueles que não são óticos, produção de textos escritos com caracteres ampliados, materiais com contraste visual. Então, às vezes o menino não tem uma deficiência visual total, mas ele precisa de um material totalmente ampliado. Então, ao invés de a gente imprimir lá a prova e colocar lá na tradicional letra Times 12, pode ser que ele precise de uma letra Times 50, um material ampliado, porque ele tem ainda alguma visão. Então, o material dele precisa ser ampliado. Tá? Estimulação visual, sempre que necessário. Comunicação alternativa, como eu falei, comunicação aumentativa também. São critérios de comunicação aumentativa para poder cada vez mais ampliar as possibilidades de comunicação do sujeito. A gente pode pensar em outros recursos de acessibilidade, como engrossadores de lápis. Não sei se vocês já viram engrossadores de lápis. Então, você tem um suporte, que o lápis fica mais grosso e facilita o aluno pegar. Plano inclinado, então você precisa colocar mesas com o suporte diferenciado. Tesouras acessíveis, não sei se vocês já viram uma tesoura acessível, é diferente da tesoura. Tá? Depende, ela é muito utilizada muitas vezes para alunos que têm algumas condições de paralisia cerebral e outras situações. Quadro magnético com letras imantadas, então aquele quadro que a criança consegue montar a palavra, ela pode não conseguir escrever, mas ela pode começar a montar palavras com aquele quadro magnético, tá? Indicação, aquisição e adequação de mobiliário, cadeiras, quadro. O mobiliário é extremamente importante, dependendo da característica, da especificidade daquele aluno. O mobiliário tradicional da escola simplesmente não lhe serve, tá? Então, você precisa pensar no mobiliário que seja adequado para as condições daquela criança, em quadros que sejam adequados para a condição daquela criança, e vai depender da situação. Desenvolvimento de processos educativos que favoreçam a atividade cognitiva, alfabeto digital, braille, tátil. Então, são várias possibilidades. E não esquece que, às vezes, elas precisam ser compostas. Por quê? Porque, às vezes, a criança tem mais do que uma deficiência. Então, ele é surdo, mas ele também é cego. Olha que situação, existem, né? Ele tem síndrome de Down, mas ele também é cego. Então, nessa ideia dessas múltiplas possibilidades, a gente precisa começar a pensar cada vez mais nas adaptações dos materiais, nas adaptações daquilo que precisa ser, daquilo que vai dar conta daquele desafio, tá? Então, o público-alvo do atendimento educacional especializado. Isso aqui é muito importante da gente definir, senão tem gente que pensa assim, o garoto é agitadíssimo, é elevado, é mal educado, cada um vai classificar de um nome. E muitas vezes acham que, assim, como ele é agitadíssimo, elevado, ele não aprende, então tem que ir para o atendimento educacional especializado. Calma, olha como é que as coisas são. Tem que ser aqueles alunos com deficiência, aqueles que têm impedimentos de longo prazo, de natureza física, intelectual, mental ou sensorial. Então, está aqui, os alunos com deficiência são aqueles, tá? Então, tem um impedimento de longo prazo de natureza física, deficiência intelectual, que era aquilo que se chamava antigamente de retardo mental, hoje é o DI, deficiência intelectual, deficiência mental, então tem alguma questão psiquiátrica ou sensorial. Então, as questões sensoriais estão presentes também. Quando a gente pensa dos alunos com transtornos globais de desenvolvimento, a gente está falando daqueles que apresentam um quadro de alterações do desenvolvimento neuropsicomotor, comprometimento nas relações sociais, comprometimento na comunicação ou então algum tipo de estereotipia motora.
Incluem-se também, e aqui é importante, os alunos com autismo clássico, com a síndrome de Asperger, síndrome de Rett, transtorno desintegrativo da infância, que são as psicoses, transtornos invasivos, sem nenhum outro tipo de especificação. Então, o leque é muito grande. Como eu falei para vocês, a nossa questão inicial não é a questão de focar em diagnósticos, mas é que garantir que algumas crianças, dentro de algumas condições, de fato tenham o seu acesso ao atendimento educacional especializado. A mesma coisa, a gente não pode esquecer de incluir alunos com altas habilidades de superdotação. Lembra que uma das alterações da lei em 2015 foi justamente essa ideia da gente começar a fazer um banco de dados de quem são esses alunos com altas habilidades de superdotação, onde eles estão, para que a gente possa começar a oferecer a eles as melhores oportunidades educacionais possíveis. Porque, tradicionalmente, gente, o atendimento educacional especializado, a educação especial e tudo isso mais, é visto muito mais na perspectiva do aluno com deficiência e do aluno com transtorno, do que na perspectiva do aluno com alta habilidade com superdotação. Então, a gente precisa entender que todos eles compõem o público da educação especial e o público do atendimento educacional especializado. Ok, quem é que atua no atendimento educacional especializado? Bom, a gente sabe que quem vai atuar são professores, com conhecimentos específicos no ensino de algumas coisas. Então, Libras, como a gente já falou com vocês, como eu já falei com vocês, tá? Língua portuguesa na modalidade escrita, como segunda língua de pessoas com surdez. O surdo, a primeira língua é Libras, a segunda é o português. Sistema Braille, Soroban, orientação e mobilidade, utilização de recursos ópticos, não ópticos, tecnologia assistiva. Então, o cara tem que ser especialista em alguma coisa, tá? Desenvolvimento de processos mentais, adequação e produção de materiais didáticos, pedagógicos, enriquecimento curricular e outros. Isso é o caráter da especialidade que o sujeito que atua na sala de atendimento educacional especializado tem. Então, o que o professor do atendimento faz? Olha só quantas coisas ele faz. Ele vai apoiar o desenvolvimento do aluno com deficiência, com transtornos globais de desenvolvimento, com altas habilidades de superdotação. Então, ele vai apoiar esse desenvolvimento. Isso aí é tranquilo, né? Ele vai disponibilizar o ensino de linguagens e de códigos específicos de comunicação e sinalização, sempre for preciso. Então, precisa que o aluno tenha acesso a esses códigos, a esse sistema novo, isso vai ser ofertado a ele. O aluno vai precisar de tecnologia assistiva. Então, vamos usar bastante, se vocês olharem essa questão da tecnologia, ela está sempre muito presente na educação. Na internet tem um material da educação especial que se chama Manual de Normas de Tecnologia Assistiva, se eu não me engano é esse o nome. É um material do MEC, tá? Então vocês podem, inclusive, eu não tenho certeza se o nome é esse, mas é fácil de vocês olharem, para vocês entenderem a gama de possibilidades e a gama de sugestões que são colocadas nessa perspectiva, tá? Fazer adequação, produzir materiais didáticos e pedagógicos, oportunizar o enriquecimento curricular para alunos com altas habilidades com superdotação, lembra que é aquela questão do suplementar, e tem que se articular com a proposta da escola comum, embora as atividades sejam diferentes das realizadas nas salas de aula comum, tá? Então, o que o professor do atendimento tem como função? Ele tem que organizar situações que favoreçam o desenvolvimento do aluno, tem que produzir materiais didáticos e pedagógicos, tendo em vista as necessidades desses alunos, e tem que promover a inclusão e a interação do aluno na sala de aula do ensino regular. Então, ele atua não só quando o menino está no espaço do atendimento educacional especializado, mas também quando o aluno está no espaço do ensino regular, da classe regular, tá? Então, se a gente for pegar, olha só, pensar no atendimento do aluno da SRM, Sala de Recursos Multifuncional. Então, você tem que ter um plano do atendimento educacional especializado, você tem que organizar o tipo, o número de atendimento dos alunos, a duração dos alunos. Isso tudo faz parte das atividades do professor. Ele tem que orientar os professores das classes regulares e suas
as famílias, e as famílias dos alunos, desculpe, tá? Ele também tem que acompanhar a funcionalidade e aplicabilidade de todos os recursos. Esses recursos são os recursos que ele vai produzir, os recursos que aquela sala tem. Ele tem que estabelecer parceria com os professores da sala comum, porque o objetivo tanto do professor do atendimento como do professor da sala comum tem que ser que o aluno tenha sucesso na sua trajetória escolar, e ele vai também estabelecendo parcerias intersetoriais. Essas parcerias intersetoriais são sempre um desafio, porque são parcerias com outros níveis de atendimento e com outras áreas. Então, por exemplo, com a área da saúde, com a área da assistência social, dependendo de cada caso. Então, estabelecer parcerias é entender o que está faltando, aquilo que poderia acontecer para aquele aluno, para ajudar no seu processo de desenvolvimento e tentar buscar essas possibilidades de atuação para que o aluno possa, então, ser bem atendido. Ok? Pois é. Agora que a gente já discutiu bastante essas questões do atendimento educacional especializado, chegou a hora de nós testarmos o nosso conhecimento em relação a essas questões que nós vimos até agora da educação especial, do atendimento educacional especializado, ok? Tá pronto? Vamos lá, marca a melhor opção. Você sabe que depois eu vou sempre corrigir as opções que estão ali para a gente poder entender por que aquela está certa ou por que a outra está errada, né? Então tá, vamos lá, vamos começar. Primeira questão. Em relação a uma das atribuições do professor do atendimento educacional especializado, marque a alternativa correta. Primeiro, recrutar, em parceria com a escola regular, alunos para o atendimento educacional especializado. Letra B, organizar os planos de aula do professor do ensino regular, visando a aprendizagem significativa do aluno. Letra C, estabelecer limites no uso de tecnologias assistivas de maneira que o aluno consiga desenvolver sua autonomia. D, acompanhar a família, valorizando e enfatizando a importância de estreitar relações, possibilitando a formação de um aluno mais crítico e participativo nas atividades escolares. E letra E, estabelecer articulação com os professores da sala de aula comum, visando a disponibilização dos serviços, dos recursos pedagógicos e de acessibilidade e das estratégias que promovem a participação dos alunos nas atividades escolares. Então, vamos lá. O que a gente pode dizer que é uma das atribuições do professor do atendimento educacional especializado? E aí, você já fez? Já sabe? Então, vamos ver qual é o nosso gabarito? E o nosso gabarito é a letra E. Lógico, né? Vamos ver o que está errado nas anteriores, eu já vou discutir por que essa está certa, tá? Vamos lá. Desde quando uma das atribuições dos professores do atendimento é recrutar alunos para o atendimento educacional especializado? A sala e o professor do atendimento educacional especializado não vão recrutar ninguém. O que eles vão fazer? Eles estão lá para receber os alunos que estão incluídos nas turmas regulares da escola. Então, é um movimento inverso, eu não recruto ninguém, enquanto atendimento educacional especializado, ok? Organizar os planos de aula do professor do ensino regular, como é que é isso? Então, ou o professor do atendimento educacional especializado é que vai organizar o planejamento do professor do ensino regular? Claro que não, né, gente? Preste atenção nas palavras. Estabelecer limites no uso de tecnologias assistivas de maneira que o aluno consiga desenvolver sua autonomia. Não há nenhum limite no uso de tecnologias assistivas. É lógico que a gente quer que o aluno desenvolva a sua autonomia, mas desenvolver a autonomia do aluno pode ser justamente em relação ao uso das tecnologias que vão assisti-lo, e não na perspectiva de usa pouco para você ter autonomia. Não é isso, ok? Então, sim, autonomia para que o aluno possa usar os recursos, usar a tecnologia que está ali, usar o material que está ali para ele, mas eu quero que ele tenha autonomia para usá-lo, isso é uma coisa. Agora, estabelecer limites no uso das tecnologias, nem pensar. Olha essa aqui, acompanhar a família, o atendimento educacional vai acompanhar a família? Não, vai ter uma relação com a família, mas acompanhar a família, valorizando e enfatizando a importância de estreitar relações, possibilitando a formação de um aluno mais crítico e participativo nas atividades escolares? Não é função do atendimento. Então, por último, é a letra E, que é a correta, estabelecer articulação com os professores da sala de comum, visando a disponibilização dos serviços, dos recursos pedagógicos, de acessibilidade e das estratégias que promovem a participação dos alunos nas atividades escolares.
E aí? Concorda? Discorda? Como é que é isso? Deu para entender? Eu acho que essa questão não é uma questão muito complexa. Basta você prestar atenção nas palavras que são utilizadas, ok? Deixa eu apagar para a gente poder ir para a próxima questão. Vamos lá. Segunda questão, diz assim: são objetivos do atendimento educacional especializado, exceto, o exceto aqui está em letras garrafais, mas nem sempre isso aparece na prova. Então, tu presta atenção. Se é exceto ou aquela que não completa, aquela que não está certa, marca logo, tá? Que é para não correr o risco de errar depois. Então, olha só, exceto. A. Promover condições de acesso, participação e aprendizagem no ensino regular e garantir serviços de apoio especializados de acordo com as necessidades individuais dos estudantes. Essa é a nossa questão, a gente quer o exceto, hein? Vamos lá. Assegurar condições para a continuidade dos estudos nos demais níveis, etapas e modalidades de ensino. Letra C. Promover a aprovação automática dos alunos com altas habilidades ou superdotação. Letra D. Garantir a transversalidade das ações da educação especial no ensino regular. E letra E. Fomentar o desenvolvimento de recursos didáticos e pedagógicos que eliminem as barreiras no processo de ensino e aprendizagem. A gente falou de todas elas aqui, menos de uma, você sabe qual é, não sabe? Então vamos lá ver qual é. E o gabarito só poderia ser a letra C. Promover a aprovação automática. Essa discussão aqui, a sala de atendimento especializado, lógico que ela contribui com o ensino regular e lógico que ela contribui com o olhar do professor, com a aprendizagem dos alunos, mas não compete ao atendimento educacional especializado aprovar ou reprovar ninguém, muito menos promover a aprovação automática. A avaliação é um processo da escola que precisa ser muito discutido, que faz parte daquelas ações do projeto político-pedagógico, das decisões do projeto político-pedagógico que precisam ser respeitadas. Então, vamos prestar atenção nas palavras que a questão traz, tá? Então, como a gente quer o exceto, essa está errada. Todas as outras questões, elas estariam corretas. A errada é a letra C, que é o que a gente quer. Ok? Vamos lá? Deixa eu apagar aqui. E vamos a mais uma questão. O professor que atua no atendimento educacional especializado, atendendo às necessidades educacionais específicas dos alunos, deve: A. Oferecer aulas de reforço escolar aos alunos com deficiência, para que consigam acompanhar os conteúdos curriculares. B. Oferecer o atendimento educacional especializado prioritariamente na sala de recursos multifuncionais da própria escola ou em outra escola de ensino regular, atuando na identificação, na elaboração, na produção, na organização de serviços, recursos pedagógicos, de acessibilidade e estratégias, considerando as necessidades específicas dos alunos público-alvo da educação especial. Letra C. Ser o responsável ao final do ano por definir pela promoção ou retenção de alunos com deficiência que estão incluídos em escolas comuns. Letra D. Desenvolver atividades pedagógicas diferenciadas com os alunos com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento ou transtornos funcionais específicos, enquanto o professor da sala de aula trabalha com os demais alunos. E letra E. Oferecer o atendimento educacional especializado apenas aos alunos encaminhados com diagnóstico clínico, mesmo que esses alunos apresentem indicativos de deficiência ou necessidades educacionais específicas. O diagnóstico clínico é a condição indispensável para que o aluno tenha efetivado a sua matrícula no atendimento educacional especializado. E aí, lembra que agora a gente quer a certa, a gente quer a positiva. Então, a gente está dizendo, o professor que atua no AE deve. O que vocês marcaram? Vamos lá? Marcaram a letra B? Se marcaram a letra B, vocês estão corretos. Olha o que ele tem que fazer. Oferecer atendimento educacional especializado, prioritariamente na sala de recursos multifuncionais da própria escola, ou em outra escola de ensino regular, lembra que eu falei isso aqui para vocês, atuando na identificação, na elaboração, na produção e na organização dos serviços, dos recursos, acessibilidade, estratégias, tudo certinho, né? Tudo aquilo que a gente viu. Agora vamos ver o erro das outras. Letra A, oferecer aulas de reforço escolar.
Aula de reforço escolar não é atendimento educacional especializado. Não esqueça disso. Ser o responsável ao final do ano por definir pela promoção ou retenção. Isso também não é uma competência do professor no atendimento educacional especializado. Desenvolver atividades pedagógicas diferenciadas com os alunos com deficiência, enquanto o professor da sala de aula trabalha com os demais alunos. Claro que não. Então, a gente não faz isso enquanto. Lembra que a gente faz isso? O atendimento educacional especializado, ele acontece quando? No contraturno. Então, é um outro professor, fora do horário de aula regular do aluno, que vai estar fazendo esse trabalho. Então, também, tudo isso aqui, está errado até aqui, né? Por último, oferecer atendimento educacional especializado apenas aos alunos encaminhados com diagnóstico. Vocês viram a gente falar isso em algum lugar? Claro que não. Por que vocês não viram? Porque não é assim que acontece. Muitas vezes as pessoas entendem assim, mas não há uma necessidade clara de um diagnóstico, até porque nós não somos profissionais da área da saúde, nós somos profissionais da área da educação. Então, sim, o aluno pode e deve ser avaliado por profissionais da educação, até numa perspectiva intersetorial. Pode ser que eles até tenham um diagnóstico, mas pode ser que eles não tenham, e mesmo assim, de acordo com a legislação, eles podem ser incluídos no atendimento educacional especializado, ok? Deixa eu apagar aqui, porque nós já fizemos essa questão também. E agora está na hora da gente terminar o nosso encontro de hoje. Que pena, né? Pois é, acabou. Esse assunto é bom? Você gosta? Ou você odeia educação especial? E tem gente que fala assim, eu amo educação especial. Pois é, né? E tem gente que fica meio que em cima do muro. Tudo é possível, por isso que o mundo é todo colorido, né? Cada um é diferente, inclusive nisso, né? A gente está falando de diferenças e olha as diferenças aparecendo aí. Mas é isso, gente. Gostando, não gostando, tem que estudar para o concurso, não tem jeito, e é o que você vai fazer. Pega esse material, lê, amplia um pouquinho, junta com a aula de educação especial, discute com outras pessoas que também estejam estudando junto com você, entende direitinho qual é a atuação do atendimento educacional especializado, do que ele se propõe, para que ele serve, o que o professor tem que fazer, a sua distinção em relação à escola e à turma regular, ok? E é isso. Muito legal estar aqui com vocês. Eu deixo o meu habitual namastê, sinal de respeito e muito carinho por vocês. E a gente se encontra aí em outro momento com outro assunto bombástico de educação, que eu tenho certeza que vocês vão amar, ok? É isso aí, a gente se vê por aí. Tchau, tchau. Olá, meus amigos, tudo bem? Sou o professor Luiz e estou aqui para fazer um convite muito especial para vocês. Olha só, você gostou desse vídeo? Nós do Lá Concurso disponibilizamos 60 videoaulas inteiras, 60 videoaulas que compõem o nosso curso online da SEDUC. Olha só, 60 videoaulas é uma pequena parte da quantidade do curso. Nós, do Lá Concursos, estamos aqui convidando vocês, em especial o professor Luiz Antônio, para se matricular em qualquer um dos nossos cursos. Nós temos 4 cursos específicos para a SEDUC. Primeiro, apoio administrativo, 10 de R$20. Segundo, técnico administrativo, 10 de R$25. E professor, 10 de R$30. E temos também um curso específico focado, que é o curso para a prova discursiva. Lá, esse curso custa 10 de R$15. Você tem direito a 3 redações corrigidas e 3 questões discursivas corrigidas de acordo com o edital. Pode ter certeza que aqui no Lá Concursos é a melhor preparação para o concurso da SEDUC 2017. Espero vocês. Tchau. Fui. Clique lá.